Saudades da Mari, com uma mesa já toda pronta. Falar de feijão é tão bacana, né? Comida do brasileiro. E quantos feijões nós temos disponíveis hoje? Qual que a gente vai escolher? Você vai ver daqui a pouquinho, com todo o valor nutricional e as explicações da nossa nutricionista, Mariane Iori. Tudo bom? Muito obrigada, Carol. Muito Eu já estava aqui toda meio borradinha. Meninas, se quiserem, chama o Serginho que ele dá um jeitinho aqui na minha maquiagem. Porque eu começo, às vezes, o programa mais preocupado com o conteúdo. Eu brinco, Mari, que quando a gente quer passar informação e conteúdo, tem dia que eu esqueço até de passar batom. Mas não tô preocupada, gente, se eu não passei o batom ou se eu tô borrada. Tô preocupada que o conteúdo seja um conteúdo bacana, né? Mas tá ótimo, Carol. Deu certo, né? Deu certo, Ótimo. já arrumei tudinho. Vamos começar? Você quer fazer uma introdução a respeito desse universo aí dos feijões? Porque isso aqui é tudo nosso, né? É tudo comida brasileira, comida que a gente encontra com facilidade e comida do nosso dia a dia, né? Então, uma das coisas mais importantes que eu tenho para falar em relação aos feijões é principalmente para o pessoal que gosta, que tem como objetivo de vida tirar uma proteína animal, de repente a carne vermelha, o frango, de repente tirar todas as proteínas animais e substituir pelos grãos, né? Tá. Então, um desses grãos são os feijões. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas são questionadas. Será que a quantidade de ferro que eu estou comendo é o suficiente? Será que a quantidade de proteína está atendendo ao meu dia? Então, a gente montou uma tabela nutricional para a gente poder falar, né? Qual feijão é mais rico em quê? Como que a gente faria essa substituição? Será que a pessoa vai ficar com deficiência de ferro ou de proteína porque tirou o feijão, né? Porque eu acho que é uma das coisas que as pessoas questionam muito. Vai ficar com anemia. É verdade, se não comer o feijão, corre o risco pela quantidade de ferro. Mas sabe o que eu acho interessante também? Você trouxe aqui todos eles e são todos muito gostosos. Eu, por exemplo, não gosto do arroz, mas eu amo feijão. Feijão é gostoso. Caldinho de feijão. O cheiro. Tudo, né? O grão é fantástico e dá pra fazer muita coisa, como você vai preparar daqui a pouquinho o hummus de feijão. Vamos colocar então o primeiro e a gente vai falar de todos eles. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. A Mari é nutricionista, então assim, a gente pode abrir o espaço para outras perguntas e outras questões ligadas também a essa parte de massa magra, emagrecimento, que eu acho que você faz aí com muita sabedoria e competência. Vamos lá. Primeiro na tela, então, que a gente vai falar. Feijão carioca. É o tradicional. É o tradicional, é o mais famoso, é o que a gente geralmente come no dia a dia aqui em São Paulo. Porque, por exemplo, o carioca, o pessoal gaúcho, em Brasília, eles comem com mais frequência outros feijões. O preto, né? O preto, né, em Espírito Santo vermelho, mas o carioca é o que a gente come com mais frequência no dia a dia. Ele é rico em proteína, sim, ele é rico em fibras e ele também... eu acho que o que mais ele tem são as fibras e ele é rico em ferro também, mas ele não é o que mais tem ferro. Não de é todos o que mais os feijão, ele não é o que mais tem ferro. Vamos colocar na tela de novo, então, o nosso valor nutricional do feijão carioca, até para vocês verem, você grifou ainda... Em amarelinho. Em amarelinho a linha do ferro. Quer ver? Ó, a gente vai colocar de novo para você guardar esse número para a gente comparar. Tá vendo que ele é mais rico em fibras, porque a gente vai ver que outros feijões são mais ricos em proteínas, em ferro. Então, o feijão carioca, ele é mais rico em fibras comparado com os outros. Tá aí. Então, guardem essas informações. Vamos para o próximo. Então, pessoal, assim, que precisa para funcionamento de intestino, ele é uma boa indicação. O carioca. Aí o feijão preto, olha lá que legal, ele já está grifado no ferro, né? Exatamente. Então, ele é um feijão riquíssimo em ferro e é o feijão da famosa feijoada. Por favor, uma feijoada mais light. Não com tanta coisa, né, Mari? Não com tanta coisa sem vergonha. E ele tem mais carboidrato, eu reparei. Ele tem mais carboidrato também, mas a quantidade de carboidratos deles, até de calorias, não tão grande diferenças assim, né? Então, eu acho que são mais os micronutrientes que são as maiores diferenças entre eles. Mas, mesmo assim, o feijão preto, ele não é o que mais é rico em ferro. A gente ainda vai conhecer que é um que tem... Então, para o pessoal vegetariano, o feijão preto já é uma boa estratégia, mas a gente vai conhecer um outro também que é uma melhor estratégia. Minha pergunta é a seguinte, fala-se muito daquela questão dos FODMAPs. Sim. De deixar aí alguns grãos de molho por causa daquelas substâncias, toxinas e tal. Como é que é nessa questão do feijão? A gente pode dizer que para todos eles é a mesma coisa, essa questão de deixar de molho ao mesmo tempo? Enfim, queria que você comentasse a respeito disso. Carol, sempre com umas perguntas ótimas. Então, assim, tem os FODMAPs, tem as pessoas
pessoas que têm um pouquinho de sensibilidade, né, com os feijões, não digerem eles também, né? Então o feijão, quando a gente tem que deixar todo sim de molho, né? Quando a gente deixa ele de molho, ele levanta uma espuminha. Aquela espuminha é o fitato. Então isso é o que a gente chama de um antinutriente. Então ele pode concorrer com a absorção de outros nutrientes. Então, por exemplo, voltamos para o vegetariano. Então o vegetariano preocupado com ferro, ele vai lá, come uma couve, espreme um limão, uma vitamina C para aumentar essa absorção do ferro, né? Só que se ele não tomar cuidado com esses fitatos, ele pode não absorver tão bem esses micronutrientes. Entendi. Então, deixar de molho é extremamente importante. Aí você deixa de molho pelo menos umas 8 horas, joga essa água fora e cozinha com uma nova água. Agora, quem tem mais sensibilidades, eu tenho muitos pacientes com muita sensibilidade ao feijão. E aí eu peço para deixar de molho, até remolho 2, 3 vezes, deixar mais vezes de molho. Mais vezes, então mais horas também. Mais horas também. Então, por exemplo, deixa na noite anterior, aí de manhã, quando acorda, já joga essa água fora e troca por uma nova água, já joga ela de novo antes de cozinhar e troca por uma nova água. Isso ajuda bastante, porque os feijões, eles podem causar aqueles gases, né? Sim. Desconforto. Então, eu sugiro fazer isso com feijão, com grão de bico, que é tudo a mesma família, né? A lentilha, não, porque a lentilha, se você deixar ela muito de molho, ela vira uma sopa. Então, a lentilha, 1 horinha de molho, você deixa para já cozinhar. É suficiente. É o suficiente. E quando a gente está falando até do feijão em si, ele tem muita fibra pela casquinha. Pela casquinha. É a casca. É a casca. O amido e a proteína estão dentro internamente. dele. Isso. Tem algum modo de preparo que muita gente faz na pressão? É claro, a gente precisa também ganhar tempo, porque a gente sabe que hoje o nosso tempo é muito precioso e a gente precisa dessa pressa. Mas, deixado de molho nesse período que você comentou, é mais indicado cozinhar fora da pressão, na panela ali, tendo essa paciência? Ou a pressão não vai causar, enfim, nenhuma mudança nele em si, na estrutura? Sim. Se puder, sim. Seria interessante, né? A pressão, ela é um processo muito mais rápido, né? Então, sim, não seria tão adequado. Mas se você já deixou ele de molho, ele já amoleceu. Então, ele perde menos os nutrientes, né? Então, ir lá para a panela e ter um pouquinho mais de paciência. Com a panela aberta, vai fechando e vai curtindo mais esse feijão, sim. É uma boa ideia. Você mantém mais as estruturas, as propriedades que tem dentro desse feijão, sim. Tá aí. Mandem perguntinhas então. Vamos pro próximo, Mari. Olha lá, vamos descobrir qual que tem mais ferro, qual tem ali, enfim, as indicações para cada um, né? Feijão branco, esse feijão tem muitas curiosidades. É um excelente feijão, a gente quase nem liga pro coitadinho, e é um excelente feijão, o feijão branco. Então ele é um feijão muito suave, então ele é muito indicado para usar em sopas, em saladas, ele é um feijão rico em ferro, e ele é o que mais tem cálcio. Então, pro pessoal que quer evitar osteopenia, tá tratando osteoporose, é uma excelente indicação o feijão branco. O feijão branco, ele fica bacana em salada, frio, né? Sim. Como grão de salada. Sim. Só que a minha pergunta do feijão branco é a respeito daquela, não sei se eu posso chamar, não sei se é enzima o termo correto, que dizem, inclusive fora do Brasil é algo permitido, aqui não existe esse suplemento, que ele pode diminuir a absorção de carboidratos quando você tem uma ingesta muito grande. Isso procede, Mari? Então, tem até a farinha do feijão que o pessoal usa e tudo mais. Então, Carol, eu nunca utilizei essa enzima, já ouvi falar. O que a gente conhece em relação ao feijão branco é que ele diminui a absorção do carboidrato. Dele mesmo, do próprio feijão branco. Então, ele diminui, mas se a gente comparar até as calorias dele, ele não tem pouca caloria, né? Então, como a gente não tem que realmente ficar tão preocupado com a caloria, e sim com essa parte da absorção. Será que absorve esse carboidrato? Será que não absorve, né? Então, ele diminui essa absorção. Então, de todos, ele tem a carga de carboidrato dele, porém, ele vem com essa enzima no próprio feijão que diminui a absorção. A absorção do carboidrato.
Então, é uma excelente estratégia também. Pode ser legal. É a farinha do feijão branco, são excelentes estratégias. Muito legal. Tá aqui, ó. E o modo de preparo, mesma coisa. Mesma coisa. É uma delícia coisa. o feijão branco, gente. Bem temperadinho na Numa salada. salada. Muito sensacional. Bela dica. Vamos pro próximo, aguardando aqui a questão do ferro, do cálcio. E do cálcio, ele é riquíssimo, é o que mais tem cálcio de todos os feijões. Olha que legal. E é bastante, hein, a diferença, olha lá. 58,4 miligramas é bastante. A gente vai pro feijão azuki. Ah, esse é uma belezinha. Ele é um feijão delicado, ele é um feijão muito utilizado na cozinha oriental. Sabe aquele docinho japonês que o pessoal come uma bolinha, assim, aquele docinho japonês que é feito de feijão? Mas sei. Ele é feito com esse feijão azuki. Ele é um feijão, uma belezinha, só que olha o tamanho dele, olha como que ele é um feijão pequenininho. Então, o que eu quero dizer com isso? O tempo de cocção dele tem que ser menor. Então, o feijão azuki muda um pouquinho. Tá. Assim. Menos tempo de cocção, mas deixamos de molho também. Também, isso. Então, esse daqui, para o pessoal que tem a dificuldade com digestão, esse é uma boa indicação de feijão. Esse é legal. Esse tem uma digestão mais fácil comparado do que os outros. E ele tem menos caloria no total, então, né? Olha que interessante que é. E ele é o que mais tem zinco. Então, o pessoal que tem unhas fracas, está preocupado com produção de colágeno para pele, para cabelo, coelho é riquíssimo e todos são. Mas comparando entre eles, ele também é riquíssimo em zinco. E já tem, gente, o macarrão do feijão azuki. Né? O espaguetinho já tem marca aí fazendo. Muito bonitinho, que ele é preto assim, ele fica bonito. Sim, né? E é mais uma fonte de uma proteína vegetal, né? Não é tanto por carboidrato. Você está comendo um macarrão de proteína vegetal. Fácil digestão, né? Menos carboidrato. Gostosinho, o azuki, muito bom. Vamos pro próximo, ainda fazendo as comparações, olha lá. Depois do azuki vem o vermelho. Esse você comentou, ele é mais consumido onde? No Espírito Santo. O pessoal do Espírito Santo que consome bastante. Então, ele é um feijão que ele é mais forte, ele é mais encorpado, é um feijão de personalidade. Né? É um feijão também que é rico. Esse é o mais rico de todos em ferro. É ele. É ele. Então, ele com o feijão preto estão ali. Então, o pessoal que está preocupado com ferro, tratar anemia, eles estão juntos ali. Ele e também a questão aqui de proteína, carboidrato é bem parecida. Bem parecida. Mas o ferro é bem maior. E também assim, mas você vê que ele também tem cálcio, ele também tem zinco, ele também tem outras propriedades. Também vale a pena, né, consumir. O ideal, o que a gente sempre indica é fazer um rodízio entre os grãos. Então, esse negócio de comer arroz e feijão é excelente, porque é o que a gente fala que ele forma uma proteína completa, né? O que um não tem, um de aminoácido, o outro tem e eles se completam. Só que não é legal só comer arroz e feijão carioca, arroz e feijão preto, arroz. Então, é interessante, uma semana come um, outra semana come outro, e aí a gente vai fazendo a troca, o rodízio entre esses alimentos, né? Ainda mais que a gente tem tanta oferta, tem que aproveitar mesmo. É isso mesmo. Vamos falar do próximo e depois a gente vai fazer perguntinha do público e encerrar fechando a quantidade, que hoje é uma quantidade, é sempre muito individual isso, e eu sei que é difícil até para vocês colocarem isso no ar, que a gente está falando para muita gente, mas a gente coloca um exemplo aí para uma mulher de, 60 quilos, enfim, para a gente entender aí a concha desse feijão, que tamanho, né, que quantidade é o mínimo e o quanto você estaria ultrapassando a quantidade. Então, o próximo é o feijão rosinha, ele é menos comum. Ele é uma belezinha. Aqui, isso. Ele tem até, não sei se é a câmera, mas ele tem... aqui o rosinha, né? Isso. Olha que bonitinho. O rosinha fica nessa parte em volta da parte branquinha. E ele é um feijão que quando você cozinha, ele fica com achocolatado já nele. Então, fica com uma cor, um caldo achocolatado. E ele é um feijão mais doce comparado do que os outros. E o feijão rosinha, na década de 70, era muito utilizado. E ele foi substituído pelo feijão carioca. Antes era o feijão rosinha. Muito se consumia o feijão rosinha. E aí, hoje, a gente tem mais o hábito do carioca. Mas aí, a gente esqueceu um pouquinho do rosinha. Mas eles são bem parecidos. Bem parecidos, sim. Então, ele assim, você vê que ele tem uma quantidade de carboidrato significativa, mas calorias
calorias, ele tem pouca caloria. A proteína é muito muito parecido com os outros feijões. Quantidade de ferro dele é boa também. É boa. 2,8, olha. De zinco também é uma boa quantidade. E sabe o que eu ia te perguntar, Mari? Quando a gente vai calcular esse valor nutricional, aqui está uma porção de 60 gramas, certo? 60 gramas. A gente sempre calcula dele pronto. Isso, dele pronto. Então, 60 gramas é aproximadamente uma concha pequena. Tá. Uma concha pequena, aproximadamente isso. Então, eu trouxe até para falar de 60 gramas de carne. Para a gente comparar isso, né? Então, quando que a gente vai substituir, como que funciona esses cálculos, né? Tá. Então, assim, o vegetariano, ele tem que tomar cuidado, porque senão ele vai ficar com deficiência principalmente ao ferro e a proteína, né? Principalmente é isso. Mas se ele comer bonitinho, ele não vai ficar com deficiência, não. Então, ó, 60 gramas tá vendo? Do patinho que eu trouxe, tem quase 30 gramas. De proteína. E a gente comparando que uma concha de feijão tem aproximadamente 12, 14 gramas, então você tem que comer aí quase 2,5 conchas de feijão. Então, se a pessoa está fazendo uma dieta restritiva de calorias, então tá vendo que não bate? Porque aí a nutricionista vai falar, sei lá, vamos o que você falou, uma pessoa de 60 quilos, né? Aproximadamente uma concha de feijão ela vai comer, né? No prato. Então tá faltando proteína nesse prato. Então ela vai ter que vir com as outras fontes de proteína. Puxa então, vida. de repente, um tofu nesse almoço, aí um pouquinho de cogumelo, as castanhas, tem um pouquinho de proteína, e aí vai ter as algas marinhas, vão ter que vir com outras fontes de proteína, porque senão não vai fechar a conta da proteína. Olha só. Importante estar atento. Isso, e para quem pratica atividade física e é vegetariana, tem que fazer bonitinho, porque senão não vai ganhar massa magra. E aí vai começar a usar a massa magra como fonte de energia e entra num catabolismo. E perde músculo. Perde músculo, porque não é a função da massa magra essa. Então eu quis trazer 60 gramas, porque é pouco de carne, né? Só que realmente, dependendo da estratégia nutricional, é importante calcular essa proteína. Depois a gente vai colocar para vocês as tabelinhas para vocês fazerem as comparações. Não sei se no nosso Instagram, mas em alguma das redes sociais ou até no site, né? Para vocês terem aí as tabelinhas, eu acho bacana como fonte de pesquisa também. Vamos fechar falando dele, que é o nosso lindão da culinária de hoje, que é o feijão fradinho. Amo. Isso. Ó, hashtag coração, feijão fradinho. O feijão fradinho, ele é um feijão super delicado. Então, ele também é riquíssimo em fibra. Você vê que a proteína dele é muito parecida, a quantidade de proteína comparado com os outros. E por ele ser um feijão mais suave, para fazer essas preparações, como a que a gente vai fazer hoje, inclusive outras que dá para fazer também, eu sugiro ele. Ele é muito suave. Ele é suave. Então, eu sugiro fazer com o feijão fradinho. E aqui a gente está falando da nossa culinária, do brasileiro, e com um ingrediente que é um ingrediente barato, né? Que é um ingrediente que rende muito, então que é uma excelente opção. Mas...